Bom dia a todos, espero aí que estejam todos bem, certo? Então, hoje nós vamos ver a função média, certo? Então, a função média, ela vai seguir o mesmo esquema da soma em termos de quê? Do uso desses dois pontos e o ponto e vírgula, tá? Só relembrando, a função ela é pré-programada para fazer uma atividade que seria longa, no caso que a gente viu aqui na função de soma. Se eu fosse usar a fórmula em vez de uma função, uma fórmula limpa, eu teria que digitar B6 mais B7 mais B8 mais B9 mais B10 até B25, ficava uma fórmula bem extensa, né? E usando a função, eu só preciso colocar aqui, ó, igual soma, abro parênteses, boto a primeira célula, bota os dois pontos e bota a última célula, que ele vai entender que é para somar os valores que estão entre B6 até B25. Aí foi isso que a gente entendeu aqui, como é o uso desses dois pontos e o uso do ponto e vírgula. Só que agora a gente vai para a média. E média é o quê? Média, ele tem que somar e depois dividir, certo? Então vamos entender o seguinte. Vamos entender a média aqui direitinho. Vamos tirar a média manualmente. Então aqui eu criei uma seguinte situação. O aluno João, ele tem um professor, e esse professor, ele nesse primeiro semestre, ele aplicou 4 provas. Então, o João tirou 10 na primeira, 5 na segunda prova e 9 na quarta prova, na terceira prova e 8 na quarta prova. Então, como eu faria para fazer uma fórmula, não a função, a fórmula para fazer tirar essa média? Eu botaria assim, ó, igual, abro parênteses. Aí eu vou botar 10 mais 5 mais 9 mais 8, ou seja, J13 mais J14 mais J15 mais J16. Ó, se fosse uma quantidade muito grande de números, eu tenho que digitar um por um. Fecho parênteses. Por que esses parênteses? Lembra daquela aula que a gente teve de ordem das operações? Primeiro divide ou multiplica, para depois somar ou subtrair. Então tem que ter esse parênteses aí, senão dá errado. E vou dividir por quanto? Pela quantidade de prova, que é 4. Ele vai me dar a média. Opa, eu esqueci aqui de botar o sinal de dividir. Ele vai me dar a média de 8. A média é 8. Por quê? 10 mais 5 mais 9 mais 8 dividido por 4, a média é 8. E tá certo. Agora vê, se eu tirar esses parênteses aqui, muda completamente. Por quê? Primeiro dividiu 16 por 4 para depois fazer a soma. Então, tem que ter o parênteses, certo? Então, essa é a primeira maneira de você tirar aqui a média, usando uma fórmula. Só que aí o que acontece? Ó? Ele fica sempre dividindo por 4, sempre vai dividir por 4, do jeito que eu fiz aqui. Agora, vamos para a função média. A função média ela é bem elaborada. Então, eu vou fazer aqui embaixo, certo? Ó, a gente viu a diferença mesmo. Igual, média, abro parênteses, de J13 até J16, fecho parênteses. A média deu 8, igualzinho, certo? Ó, a diferença. Tamanho, né? Agora veja o seguinte. É, eu vou pegar aqui, vou digitar essa fórmula de novo. Quero deixar ela visível, para que vocês possam ver ela, certo? Vou digitar ela de novo aqui, digitei. Note que o resultado é 8, né? Só que é o seguinte. Imagina a seguinte situação agora. Digamos que o professor decidiu fazer na segundo semestre agora também mais 4 provas. Aí, João, tirou 10 na primeira,
9 na segunda, 8 na segunda. Ele faltou a terceira prova, não veio fazer a terceira prova e tirou 10 na quarta. Então, a média aqui deu 9,3, certo? Então, veja, 10 mais 10, 10 mais 8 dá 18, mais 10 dá 28. Dividido por 4, porque é o seguinte, João, não é? Ele faltou a terceira prova. Só que ele faltou a terceira prova, então ele fica sem nota. A nota dele vai ser 0. Mas vai ter que continuar dividindo por 4. O que foi que aconteceu aqui? O computador fez o seguinte: somou 10 mais 8 mais 10, deu 28. E em vez de dividir por 4, ele dividiu por 3. Tá vendo? Aí deu a nota 9,3. Só que é injusto, né? Se ele faltou a nota, se ele faltou a prova, então a nota dele tem que ser o quê? 0. Então, o professor, nesse caso aí, ele não pode deixar esse espaço em branco, não. Porque a função média interpreta da seguinte maneira: se tem um valor digitado aqui, entre essa sequência, entre esse espaço de J13 a J16, tem um valor digitado aqui, um valor digitado aqui, não digitou aqui e digitou aqui, então o valor que está sem nada, limpo, ele entende que ele tem que ser ignorado na hora da divisão. Então, em vez de ele dividir por 3, ele vai dividir por 4. Para resolver esse problema, o que é que o professor tem que fazer? João faltou a prova. Então, se João faltou a prova, eu não posso deixar em branco, porque a prova foi aplicada e João tirou o quê? 0. Então, ó, automaticamente, ó, digitei 0 aqui, aí o computador já interpreta da seguinte maneira: soma 10 mais 8 mais 0 mais 4. E se tem item digitado aqui, ele vai dividir por 4. Vê se o que acontece quando eu apago. Ó. Apaguei, ele divide por 3. Ó. Coloquei o 0 de novo, ó. Ele divide por 4. Entenderam agora? Então já fica essa facilidade aí. Se o professor decidir, em vez de usar 4 provas em um semestre, ele vai usar só 3, é só ele se ligar que se é só 3 provas, ele 10 mais 8 mais 9. E aqui ele não digita nada. Aí o computador vai entender que ele só aplicou 3 provas e vai dividir só por 3. Ó que massa. Se ele pega e digita alguma coisa, ó, ele entende que fez 4 provas e vai dividir por 4. Só não pode deixar com ausência. E se o aluno tirou 0 ou faltou uma prova, ele não pode deixar de digitar. Ele tem que digitar 0. Para ele continuar dividindo por 4. Então, no caso do ponto e vírgula e dois pontos e ponto e vírgula, certo? Esses dois aqui funcionam da mesma maneira. Então, se eu quiser tirar uma média em uma sequência, né? Aqui, feito essa aqui, ó. Daqui até aqui, eu botei 2 pontos. Então, feito esse caso aqui, ó. Tire a média dos valores de G6 até G25. Digito a função, boto o G6, que é a primeira célula de lá. Boto 2 pontos e boto a última célula. Ele vai entender o que? Tire a média de G6 até G25. Nesse caso aqui, tire a média de G6 até G15 e de G18 até G25, ou seja, ignore as células. Se eu quero ignorar a célula G16 e G17, aí eu teria que fazer o seguinte, ó, média de G6, 2 pontos, G15, ponto e vírgula, G18, 2 pontos, G25, que fica da seguinte maneira. Se eu ler mentalmente aqui, ó, que esse 2 pontos é até e ponto e vírgula aí, fica da seguinte maneira, ó. Média de G6 até G15 e de G18 até G25. Certo? Espero que tenha entendido a função média, tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo próprio canal. Outra coisa, lembre-se dessa paradinha aqui, ó, que ela ignora na hora da divisão se eu não digitar nada. Então, se tem 3 notas digitadas e a quarta nota não digitei nada, ele vai interpretar que tem que somar, mas só tem que dividir por 3, tem que ignorar isso aqui. Então, ele soma esse, ignora esse. Mas se eu pegar e digitar qualquer coisa, qualquer valor, até 0, ó, ele vai entender o quê? Soma, 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 soma e divide por 4.
Se eu apago, ó, ele soma, soma, soma e divide por 3. Até a próxima, gente. Qualquer dúvida, já sabe, né?